Olá, pessoal, boa tarde. Estamos iniciando agora as discussões do eixo temático da nossa segunda Conferência Intermunicipal Popular de Educação. Nós estamos na sala do eixo 5, e aí nós teremos como expositor Temi, que depois Conceição irá apresentá-lo, e relatora Rosimete, que também Conceição irá apresentá-la. Conceição, Maria da Conceição Almeida Teixeira, ela é graduada em Letras Espanhol, especialista em Letras, Estudos Linguísticos e Literários, mestre em Formação de Professores pela UEPB, professora na área de Língua e Linguística e coordenadora dos cursos de Letras no campus 6 da UEPB. Então, Conceição, fique à vontade para você apresentar os companheiros e vamos iniciar. Obrigada, Veronice. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Que nós tenhamos hoje, né, uma tarde de discussões bem profícuas com relação à educação, né, que é o nosso papel discutir e refletir sobre a educação no nosso país. E, a partir daí, tentar trazer mudanças e melhorias para nessa área que nós trabalhamos e que traz tanto desenvolvimento para o nosso país. Então, o nosso eixo, que é o eixo 5, referente à gestão democrática e financiamento da educação, participação, transparência e controle social. Temos como expositor o professor Temístocles Bastos Miguel. Vamos chamá-los de Temi, porque se torna um pouco mais fácil para a gente na hora de pronunciar o nome, né? Que é um nome um pouquinho complicado. Então, Temi é graduado em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar, especialista em Formação do Educador na UEPB, especialista em Educação, Política e Desenvolvimento pelo Sintep-PB, professor da Rede Municipal de Queimadas, supervisor educacional da Rede Municipal de Campina Grande e diretor de formação da União Nacional dos Conselhos de Educação, Seccional Paraíba. E teremos como relatora do nosso eixo a professora Rosimere Salles da Silva, que é graduada em Letras, Língua Portuguesa pela ESA César, Arco Verde, Pernambuco, pós-graduada em Psicopedagogia pela FIP de Patos, Paraíba, professora há 27 anos de língua portuguesa no ensino público da Escola Estadual José Leite de Souza, em Monteiro, e atualmente está cursando a formação de multiplicadores em ensino híbrido pela Seven Education. Então, nós teremos essa discussão que será bastante proveitosa, né? Vamos todos deixar aqui a nossa opinião com relação, vamos discutir, não somente ouvir, vamos colocar nossa cara, a cara desse grupo, nesse eixo, e vamos discuti-lo de forma, né, bem democrática, como o próprio título do nosso eixo já diz. Então, vou passar agora a palavra para o professor Temístocles, para que ele possa trazer suas palavras, suas contribuições nessa tarde de hoje. Ok, Conceição, boa tarde a todos. Dizer a vocês que me sinto muito honrado, né, em estar, né, na Regional do Cariri, de Monteiro, né, rever ex-alunas, no período que eu ensinei aí em Monteiro, na universidade, colegas, Anselmo, que contribuiu também tanto com a gente. Então, assim, agradecer por esse momento, em nome de toda a coordenação estadual da UNCMPB, na qual estou aqui representando, como representante, né, e é muito gratificante em poder participar, né, desse momento com vocês, esse momento tão importante que a educação vive passando, né? Então, assim, gostaria de saudar todos os municípios da Quinta Regional, Amparo, Camalaú, Caraúbas, Congo, Cochichola, Gurjão, Monteiro, Ouro Velho, Parari, Prata, Santo André, São João do Cariri, São João do Tigre, São José dos Cordeiros, São Sebastião do Muzeiro, Sumé, Zabeli,
né? Então, dizer das técnicos de secretaria, professores de redes municipais, estaduais, secretários de educação, dizer da minha grande satisfação em estar com vocês. Né? Agradecer também o apoio, né, da nossa relatora de sala, Rosemary, da nossa mediadora, Conceição, e que vamos fazer um trabalho juntos, né, de discussão, de conduzir esse momento de discussão, né? Sem contar com a nossa apoio, né, que é Veronice, muito conhecida aí na região do Cariri, e na qual eu tenho uma honra de trabalhar com ela na UNCM como coordenadora da 5ª Regional dos Conselhos Municipais de Educação. Né? Então, Veronice é uma pessoa que já temos esse trabalho, também como Anselmo, que participou também com a gente, antes de estar na secretaria, e ela vai nos conduzir nesse momento, já pedindo a ela que possa colocar aqui as imagens naquilo que eu vou apenas conduzir como reflexão desse eixo que é a gestão democrática e financiamento, Conceição já colocou, participação, transparência e controle social. Né? Começar dizendo que, apesar de polêmico, né, eu estava até começando antes de iniciar aqui com as meninas, de polêmico, ele é bastante, assim, óbvio, porque a gente está no período, no que estamos vivendo no país, né? Falar em democracia na gestão educacional, né, é muito, muito complexo, porém muito óbvio com o que estamos vivenciando, né? Como também a questão do financiamento. Então, a gente inicia, né, colocando aí, eu deixei o slogan, né, que veio no nosso link da conferência, com essa mensagem de Paulo Freire. Não podia iniciar a apresentação do primeiro slide sem destacar a frase que se coloca com Paulo Freire, que a coordenação da conferência coloca, que a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. E é esse, vamos dizer assim, esse sentimento, né? A gente, num momento desse, temos que ser muito corajosos para atravessar uma pandemia como a gente vem atravessando, né? E estarmos aqui, motivo de muita gratidão, e discutir e lutar pela educação, principalmente nesses aspectos, né? Nos aspectos da gestão democrática e no aspecto do financiamento. Né? Então, assim, a frase, quando eu recebi o documento, eu digo, que bom, veio a calhar, né? E assim a gente inicia, né? Exaltando, né? A figura de Paulo Freire, nosso patrono da educação. Mas, enfim, né? A hora avança, nós temos 20 minutos para conversar. Veronice, se você puder adiantar, vai adiantando, você já me conhece, já sabe as práticas de como a gente vai colocando os slides, né? Aqui tem o nosso tema, só são pouquíssimos, 6, eu sou bem assim, direto, não gosto muito de muitas palavras, muito texto, né? E a gente, na medida, vai discutindo também. Pode passar, Veronice, porque o tema já foi dito. Pronto. Aqui, né, a gente começa e a gente retira, né, embora eu não tenha colocado aqui as páginas, como já estão lá no próprio texto, no documento, que daqui a pouco nós vamos entrar nessa discussão, nesse eixo, mas isso aqui são apenas recortes do documento referência da CONAI, tá certo? Do eixo 5º. Onde a gente tem, e aí eu tentei sintetizar a questão da relação da democracia com as políticas educacionais inclusivas, que são os primeiros parágrafos, a primeira página onde o texto vem discutir isso aí, né? Então, que para haver essa relação entre a democracia no aspecto do desenvolvimento e da aplicabilidade de políticas educacionais inclusivas, primeiro é preciso ter a efetivação dos direitos à educação pública. Né? Sem esses direitos garantidos, né, é impossível ter uma educação realmente popular. E quando a gente fala direito à educação pública, vocês poderiam dizer, Temi, mas a universalização já aconteceu, nós temos muitos alunos na sala de aula, agora a pandemia está até meio complicado, alguém não quer voltar. Mas não, vocês entendem que não, esse direito não é a garantia da matrícula, mas sim, é como esse aluno vai permanecer, né?
Então, isso aí é fundamental para que essa democracia, essas políticas educacionais, elas dialoguem bastante. Primeiro, articular as lutas em defesa da gestão democrática, e que aí se remota diretamente ao que a gente está vivendo. Né? Sem a união, sem a força, sem a coragem dos profissionais de educação, fica muito mais difícil da gente vivenciar e encarar esses desmontes que estão acontecendo na nossa educação. Né? Também precisa do quê? De uma efetiva e qualificada participação da sociedade. A pandemia nos ajudou muito nesse sentido, porque hoje em dia, boa parte dos pais agora estão assim, entendendo, né, que a educação formal é em casa e profissionais de educação realmente trabalham. Quando a família passou a dividir esse papel com a pandemia, então muitos pais, meu Deus, encontrei aqui vizinhos, meu Deus do céu, como vocês são heróis, etc. Agora estão reconhecendo, né? Porque realmente a gente vê a necessidade do quanto a mediação e a intervenção pedagógica ela é necessária. Né? Então, a sociedade ela precisa participar, não apenas como esse espectador, porque o professor tem que ensinar, mas na compreensão da necessidade de uma educação pública de qualidade, né? E que isso demanda políticas educacionais de inclusão. Então, é nesse sentido que essa sociedade tem que entender que educação é essa que a gente se propõe a trabalhar. Não é? A gestão democrática como princípio da educação. Bem, isso aqui é constitucional, está na Constituição, não brasileira, e que é preciso se evidenciar cada vez mais, fortalecer, ressaltar o nosso estudo, a nossa leitura, o nosso conhecimento, para que situações como as quais a gente estamos vivendo hoje em dia, elas tendam a diminuir ou realmente a cessar. Porque é uma luta muito grande, né? Eu sempre digo a colegas, é o Davi e o Golias, né? E a gente espera que um dia realmente o gigante, que é esse sistema todo aí, que envolve essas questões de desajustes, de atrapalho ao que está acontecendo no Brasil, possa realmente cair. Né? E toda essa democracia, com essas políticas educacionais inclusivas, elas vão o quê? Se fortalecer nessa participação da sociedade, observando o princípio da gestão democrática, nas lutas em defesa da gestão democrática, onde é que a gente tem, além do nosso espaço de sala de aula, onde é que a gente tem esse espaço maior? Na organização dos sistemas de ensino, nas participações nos conselhos de educação, e aí eu falo CAI, Fundeb, e até mesmo os conselhos escolares, nas participações dos fóruns como esse aqui. Né? A gente vê uma luta nos municípios, né? Vai renovar o Conselho de Educação, o Conselho do Fundeb, até mesmo nas escolas. Rosemary pode dizer isso, professora, como nós todos aqui, professores de rede pública, o quanto é difícil, às vezes, renovar um conselho escolar, né? Quando as pessoas elas têm aquela dificuldade em não querer. Então, mas são esses espaços onde a gente deve buscar, né, essa força, essa coragem para a gente lutar e aí viver realmente uma gestão democrática e lutando por um financiamento maior, ou seja, essa participação que está bem clara aí no nosso eixo, né, com bastante transparência e com controle social. Né? Então, eu pego essa primeira e essa segunda página, né, daqui o nosso eixo não tem 9 páginas, mas tem uns 7, e tento colocar com essas gravuras aí. Né? Tá aqui dizendo justamente isso, e esquivam muito mesmo. Veronice, você pode passar. Não sei se as meninas Conceição, Rosemary, querem seguir, colocar alguma coisa, você levantem a mãozinha. A gestão democrática, aí eu coloco essa citação também aqui do nosso texto, é um princípio a ser seguido para a educação básica e superior, pública e privada. Portanto, deve ser capaz de envolver todos os sistemas e as instituições educacionais, perpassando os distintos níveis de ensino, as etapas e as modalidades educacionais. Então, eu coloquei isso aqui porque ele sintetiza que a luta pela educação, embora estejamos na educação básica, e eu vejo com muito apreço
a participação das universidades, do IFPB, em todos os eixos, a gente estava, durante essa semana, discutindo, né? E não só a educação básica, mas o fórum, ele tomou essa proporção aí no Cariri, de envolver todas as instâncias de universidade, né? Estão participando como expositores. Então, a luta é uma única. E aí eu trago essa questão, inclusive, também, né, da questão privada, né, que, no caso, tanto faz parte do sistema estadual de ensino, o ensino fundamental e ensino médio da rede privada, e a educação infantil da rede privada, que faz parte do sistema municipal de ensino, quem é sistema de ensino a nível de município. Né? Então, pode colocar. Passar, Veronice. E depois eu vou trazendo alguns aspectos dessa relação da gestão democrática e financiamento. Né? Por que pensar em práticas democráticas, em gestão da educação, em gestão da escola, que a gente está falando gestão nessa amplitude, mas a gente pode também trazer para as escolas. Né? Primeiro, não se garante uma gestão democrática com políticas efetivas sem financiamento adequado e justo e igualitário para todos os profissionais e toda a população. Né? Então, não pode separar. A transparência desses recursos, seja em âmbito de escola, dos seus conselhos escolares, em âmbito de município, ela é fundamental. Né? Não se pode falar de inclusão sem dar condição a todos os aspectos, seja a inclusão da pessoa com deficiência, ligada à questão, né, da saúde, como a inclusão das minorias, que estão aí também sofrendo discriminações, preconceitos. E precisa de políticas e de financiamento. E dinheiro tem, porque a gente sabe que os impostos neste país é um absurdo. Então, isso aí tem que ser visto, tem que ser lutado, tem que se discutir a respeito disso, né? É preciso que se tenha um novo padrão vigoroso de financiamento dessa educação. O dinheiro existe, porém, a chegada aí, a gente daqui a pouco vai entrar a citar aí essas leis que estão tirando esse dinheiro, é um assalto realmente o que vem acontecendo, e a população a cada dia reclama e vai, e aí a gente volta depois, né, a refletir sobre o slide anterior, participar, lutar. Agora, como? Né? Onde a gente vai entrar? Qual é o nosso espaço? Né? Nós temos um espaço agora, CONAP, tem CONAI também, como o próprio professor Heleno pela manhã falava, de toda a organização que se tem, né? Enfim, garantia como isso de um efetivo controle social. Se nós não entrarmos nesses espaços de luta, são conselhos, conferências, nós não vamos ter como acompanhar isso aí, pessoal. Então, é preciso conhecer. Por mais que seja difícil, ensino remoto está aí, mas se as nossas práticas de leitura, é como teve uma pessoa, um professor, que falou no início, né? Ele dizendo do que aconteceu ontem. Ele disse, a gente tem que assistir, eu anotei aqui de manhã, a TV Câmara, acompanhar, mas é chato ouvir aquele pessoal discutindo. Mas eles estão na surdina, à noite, aprovando emendas e discutindo, porque sabe que a gente não está assistindo. E muitos têm até o discurso de dizer, e professor lê, tem tempo para ler alguma coisa? E é aí onde a gente cai, justamente, nas questões dos desmandos, e de repente aí estão sendo assaltados de maneira... pronto, o professor Eliverson, que colocou isso daí. A gente passa despercebido, corre-corre, o cansaço, né, de ouvir alguma coisa. Então, assim, é muito complicado. Né? Então, a gente, às vezes, se sente, né, aquele velho ditado que a gente tanto usa aqui, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque a gente não sabe, tem hora que a gente não sabe para onde caminhar, né? Mas caminhando aqui, Veronice, pode passar. Esses materiais a gente foi pegando aí, né? Então, aqui, a gente já vai citando essas dificuldades, esses desinvestimentos. O texto traz esse termo, em educação, em relação ao financiamento da educação. Como já foi dito de manhã, porque o nosso tema, infelizmente, ele já é bastante discutido, né? A PEC da morte, a 95, que foi quando começa esse desmonte, essa retirada da educação superior, de pesquisas,
um ataque diretamente aos cursos de humanas, né? E, enfim, na educação pública nem passa, nem se fala, PDDE de escola, programas que agora os municípios têm que tomar conta sozinhos, né? E aí vai, né? A questão da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, né? E as mais recentes, as propostas da emenda da Constituição desse ano de 2021, né? A 186 e a 109, que foi convertida agora, como também a 187 e 188. Acredito que devem ser, como era a PEC, era proposta a emenda à Constituição, agora já é emenda, né, com a questão da número 32. Então, a gente aqui não vai entrar em destaque, em detalhar cada uma, porque a gente já conhece o que se tem de cada uma, né? Qual é o objetivo maior, que é justamente a perca, a defasagem das condições de trabalho e também dos nossos salários, né? Porque a gente também tem que ver que o salário pesa, ninguém trabalha por amor, a gente trabalha porque a gente tem um profissional, a gente tem um reconhecimento, precisa dele, né? Precisamos nos sustentar, porque é isso que sabemos fazer, né? Mas também todas as condições de trabalho que envolvem, né, as demandas das percas, não só dos nossos salários, mas as percas dos investimentos na educação, né? Praticamente, por fim, Veronice, passe o último slide, o penúltimo, aliás. Isso, né? Essa 128, a 108, de 26 de agosto de 2020, que vai falar do custo aluno qualidade, e a da 14113, que é do novo Fundeb, traz, né, até para alguns governistas, trazem um contexto de dizer, não, foi no governo que se estabeleceu o novo Fundeb agora como na Constituição. Porém, não adianta eu garantir e depois eu estar com legislações que vão cortar esses gastos, né? Então, assim, não convence, né? Fica caracterizado como um conto da carochinha, está lá na Constituição, porém, se tirando o fato, por exemplo, a gente na educação básica não ter tido reajuste do piso nacional dos professores esse ano, né? Então, é complicado, né? E precisamos avançar em tornar esse custo aluno qualidade, esse CAC, realidade, né? E assim vislumbrar a qualidade da educação com financiamento. Eu peço desculpa a vocês que a minha vizinha está reformando a casa, às vezes quando tem um barulho de tijolo, né? Então, assim, essas novas leis, esse novo Fundeb, né, que aumenta, né, o valor do repasse do governo federal na educação básica, que era de 10%, né, e agora gradativamente vai aumentar, ele, na verdade, se configura como uma lei, mas que na prática não funciona. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita leitura disso daí, quando for aprovar o CAC Fundeb. O CAC é aluno, né? O custo aluno qualidade, o famoso CAC. Né? E, por fim, eu coloco a pergunta que está no eixo. Quem já viu, né? E que vai ser o desdobramento da nossa fala agora, né? Que é, Veronice, coloca aí o slide 8, que é o que fazer, essa pergunta é a do eixo, né? O que fazer para garantir um adequado financiamento para a educação pública, como previsto no PNE, né? Do nosso plano, que aí em 2024 vai terminar a vigência e que a gente já sabe de todo esse desmame. Então, gente, foram esses recortes que eu coloquei, né? Conceição, Rosemary e os demais agora, né? Vocês agora vão conduzir esse momento, a gente vai estar aqui para a gente discutir e complementar, ouvir vocês também, que é muito gratificante. Então, agradeço demais a atenção de vocês, por vocês estarem me ouvindo, não é? E, assim, mais uma vez, repito, a satisfação em poder estar com vocês nessa sala. Muito obrigado, tá bom? E vamos continuar a discussão. Gostaria Obrigada, de professor Temi. Como eu levantei a mãozinha, né? Eu fiquei esperando aí alguém mais levantar a mãozinha. Então, Conceição, pode falar. Eu ia agradecer ao professor Temi pela as suas palavras, a sua explanação, fez um resumo muito, muito bom, né, do texto que a gente vai discutir agora, né? Eu vou ficar aqui nessa parte de mediação, então a gente vai discutindo, fazendo a leitura e discussão do texto que a gente precisa rever, né? Fazer uma revisão desse texto,
certo? Se alguém tiver alguma coisa a falar, a acrescentar, quiser acrescentar, eita, meu Deus, deu uma gaguejada agora. Quiser Suprimir, né? contribuir, Suprimir, né? Você também pode, contribuir. tanto pode dar sua contribuição, pode ser acrescentando palavras, pontuação, suprimir algum que você acha que não seja necessário. Então, você pode tanto utilizar pelo chat, ou então você levanta essa mãozinha que tem aí, e aí eu vou colocando na ordem, a gente vai colocando na ordem de fala, né? E aí, para a gente ficar uma coisa organizada, para não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, né, porque vai dificultar. Então, você pode colocar no chat, ou então levantar a mãozinha, que aí a gente vai fazendo esse controle, tá certo? Rosemary, que tinha levantado a mãozinha, eu passei por cima dela, fico com a palavra agora, Rosemary, pode falar. Não, eu só quero dizer ao pessoal que está aqui adiante, né, que eu sou uma das crias dessa formação, né, que desprivilegia os nossos direitos, porque minha formação ela foi centralizada na questão da gente só ouvir, nunca falar. Então, a democracia ela foi construída a partir do momento que a gente viu essas lutas, essas confusões todas acontecidas, principalmente dentro da sala de aula. Então, eu já fui uma professora muito antidemocrática, hoje eu sou muito mais democrática, mas eu sou resultado de uma formação que não me privilegiava também a conhecer os meus direitos, nem muito menos saber que eu tinha voz e vez de fazer alguma coisa em prol da minha própria formação, tá? E assim, eu tive dentro da escola durante 27 anos, passei 20 anos dentro de uma escola que tinha, né, o que nós chamamos de gestão democrática, que não era democrática em nada, mas que era uma dos primeiros ensaios para que a gente pudesse, pelo menos, escolher o nosso diretor, e a gente simplesmente não deu valor a isso. Eu digo agora o que realmente Temido falou ali, o que falta é justamente a gente ter essa cultura de ação, de participação mesmo, de deixar o comodismo de lado, de deixar esse monte de justificativa que a gente faz, é porque eu não tenho tempo, é porque eu não gosto de política. Você não gosta de política, mas você, infelizmente, é prejudicado pela politicagem que é feita nas suas costas, né? Então, assim, é necessário a gente acordar, é necessário a gente participar para realmente esse texto sair daqui com a nossa vontade sendo representada, sendo de alguma forma ouvida, tá, gente? Então, aqui como relatora, eu tenho para dizer a vocês somente isso. Quiserem, se não quiserem um determinado texto, vocês nos dizem que aí a gente vai aumentar, a gente vai suprimir, a gente vai substituir para poder realmente esse texto ficar representado o nosso discurso, a nossa vontade. Obrigada aí pela atenção. Isso, muito bem, Rosemary, muito obrigado. Acredito que todos nós nos sentimos um pouco representados por essa fala de Rosemary, porque eu acredito que todos nós tivemos essa educação que Rosemary teve, né? Na qual nós não tínhamos direito nem voz na sala de aula, né? Talvez esse pessoal mais novo tenha já visto um pouco dessa democracia, mas também, como Rosemary bem falou, é uma pseudo-gestão democrática, na verdade, que a gente vive, não é? Por exemplo, no momento em que a gente não elege os nossos gestores, os gestores da nossa escola, que a gente não tem voz e não tem vez no momento de falar, é que a gente vê que ainda temos muito o que caminhar com relação à gestão democrática, né? Talvez exatamente por essa formação ou falta de formação que nós tivemos. Então, a gente ainda, aos poucos, a gente está aprendendo o que é essa gestão democrática. Porque gestão democrática não é todo mundo falar o que quer, falar o que pensa, mas que todos possam ser ouvidos e que, ao final, todos possam entrar no denominador comum. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Vamos tentar com que todos sejamos ouvidos desse nosso encontro, né? E que, ao final, como o Rosemary falou, nossa voz, a voz de todos nós, esteja presente no resultado final do nosso texto. Tá certo?
Então, eu acho que a gente já poderia começar, porque tem muito o que ler ainda e discutir. Pois não, Temi? Anselmo, ele levantou a mão, a mãozinha. Ah, depois você fala, Anselmo, desculpa, eu não vi, é porque levantou e baixou, foi ligeiro, eu nem vi. Pois não, Anselmo. Boa tarde. Prazer, Temer, te rever aqui, viu? É um prazer, uma alegria para mim, para a gente, Igualmente. né, do Cariri, você está conosco. Quero ser bem breve, porque assim é um tema que eu sou apaixonado por ele, é a gestão democrática, né, na nossa educação, em nossas escolas. E como é difícil ainda, dentro das escolas, dentro das gestões, falar sobre gestão democrática. Eu lembro em 2013, se eu não me engano, foi isso, teve uma conferência de educação, e lá se falava tanto de organizar os conselhos, de organizar os projetos político-pedagógicos, de organizar os fóruns, enfim. E daí a gente depois veio o plano de educação, com esses elementos lá sendo cobrados para que a gente pudesse cumprir dentro dos nossos municípios, e daí a gente está quase terminando a década da educação e nós, infelizmente, não se organizamos. Que hoje seja um dia especial, né, para que possamos levantar proposta e dentro de cada setor nosso, de cada cidade, dentro do nosso Cariri, a gente possa, quem sabe daqui a 10 anos, enfim, estarmos organizados, esses elementos dentro da nossa escola, como gestão democrática, estaremos organizados, estaremos mais forte e com mais força de falar, de cobrar e de pedir aos governantes, né, responsáveis pelo nosso país. Então, esse momento que eu quero compartilhar, e se futuramente tiver oportunidade, a gente conversa mais, tá bom? Obrigado. Obrigada, Anselmo, por suas palavras. Veronice, você poderia colocar aí o documento, para espelhar o documento, para que a gente comece a leitura e a discussão, por favor? Só um minutinho, Conceição. E antes de mais nada, eu quero parabenizar a Temi, viu? Você conseguiu fazer um recorte muito preciso do documento, viu? Porque eu estava lendo e realmente você conseguiu. Parecia até que eu estava ouvindo o documento falando. Tá? Então, parabéns aí pela sua sutileza na questão do resumo mesmo. Foi muito sintético, mas muito claro e objetivo. Quando o Veronice passou o tema, eu fiquei meio assustado. Digo, meu Deus, mas depois eu pensei, ele está muito, porque é profunda a discussão, mas muito claro o que vem acontecendo conosco, né, da educação. Aí eu tento, senão eu vou minimizar assim, espero que tenham compreendido. Mas que bom que ficou uma leitura, né, o que vocês falam, né, compreensível. Vamos ver agora no documento, encontrar esses textos, né? E como falou, muito do que a gente vai discutir Pessoal, só um aqui... minutinho, que eu estou pegando aqui o documento que eu não tinha deixado ele aberto. Só um minutinho. Não Tá bom, discutindo aí. Tá. Como o Temi falou, né, hoje de manhã já se discutiu bastante coisa do que a gente vai discutir hoje. Isso. Até quando eu estava assistindo, né, as palestras de hoje, eu disse, gente, e eles vão discutir o eixo da gente tudinho? Vão discutir o texto todinho da gente, e quando a gente for discutir, mas foi interessante, porque aí também já preparou vocês para essa discussão, né? Já fez com que a gente começasse a refletir e pensar, né, nosso papel nessa gestão democrática, porque também uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, não adianta a gente querer uma gestão democrática se nós não queremos participar dessa gestão democrática. Então, é muito fácil a gente falar em gestão democrática, mas jogar para que os outros façam, e depois a gente ficar simplesmente no nosso lugarzinho, reclamando dos que fazem, mas eu não tenho coragem de fazer nada. Perfeito. Então, a gente tem que descobrir o nosso papel enquanto sociedade. Não precisa você ser o professor da escola, você tem que pensar, você enquanto comunidade, o que é que você pode contribuir para a melhoria da educação, né? Então, não é simplesmente ir lá no dia da eleição e votar em determinado candidato. Não, é você fiscalizar o que é que os gestores, o que é que esses políticos estão fazendo com o nosso dinheiro, né? O que é que está sendo feito? E na nossa escola, na escola da nossa comunidade, o que é que o gestor está trazendo
de positivo para a nossa escola? O que é que pode melhorar? O que é que eu, enquanto participante dessa sociedade, eu posso oferecer para a minha escola? A gente pode também desenvolver um trabalho voluntário, a gente também pode auxiliar na nossa escola. Então, não é só o diretor, não é só o professor quem tem responsabilidade na educação, somos todos nós, é toda a sociedade. E eu acho que falta um pouquinho disso, né, para que a nossa educação ela cresça cada vez mais. Porque se as coisas acontecem de bom na educação, parabéns ao senhor prefeito, ao senhor governador, ao senhor presidente. Se dá errado, é culpa do professor, é culpa da escola. Então, a gente tem que começar a pensar melhor também, né, e exigir que os nossos direitos enquanto educadores sejam cumpridos. Antônio Lindoberto, que está aí com a mãozinha levantada e quer contribuir. Pois não, Antônio. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Lindomberto, aqui da cidade de Sumé, mais conhecido por Betinho. Aproveitando a sua fala sobre a resistência, né, dos professores, de nós professores, em participarmos, principalmente nessa questão mais burocrática. E me vem a seguinte indagação, se isso seria já tudo fazendo parte de uma estratégia, inclusive, que nós não participemos, né? Às vezes a gente está tão muitas tarefas, né? A maioria tem 2 vínculos, então veja que é tudo uma arquitetura até para culpabilizar a sociedade. Eu não vejo a sociedade tendo culpa em não querer participar. Nós temos uma escola ainda muito fechada. Muitas vezes os pais, eles são convidados simplesmente para uma entrega de boletim, uma reclamação ao filho, de fato não participam da gestão. Veja, nós estamos discutindo um tema que já é previsto na Constituição de 88, na LDB, e nós estamos, por quê? Porque todo um projeto, né, de que não dê certo, como já dizia o Darcy Ribeiro, tá certo? Se fala muito em gestão democrática, mas citando Paulo Freire, né, que é o nosso homenageado, né, inclusive eu dizia essa semana em uma rádio, que toda escola cita Paulo Freire, agora a escola freiriana são pouquíssimas. Primeiro, entender o pensamento de Paulo Freire são poucos e colocar na prática. Então, teoria e prática que ele tanto defendia praticamente não existe. Então, veja, começando por questões mais pontuais, a gestão escolar, ela não é democrática ainda. A começar pela escolha dos gestores, veja que nós não temos processos seletivos, eletivos, são raras as escolas que têm. Há uma rotatividade de troca de diretores, de coordenadores pedagógicos, de forma que você não cria uma identidade, a comunidade não cria uma identidade. Às vezes, pessoas que vão compor a gestão são alheias àquela comunidade. Então, por questões políticas mesmo. Então, esses momentos, eles são riquíssimos por isso, né, esses fóruns para a resistência, porque há um distanciamento muito grande entre teoria e prática. Então, enquanto a escola realmente não se abrir a comunidade, abrir seus muros. Nossas escolas, infelizmente, parecem prisões. Veja, a questão da escola integral, não há um debate, simplesmente ela passa a ser integral ou de tempo integral, né? Que há uma diferença entre escola integral e de tempo integral. Os professores não participam, isso aconteceu aqui em Sumé, o Estado chegou simplesmente, nós tínhamos só uma escola do Estado e implantou a educação integral e os professores que não podiam fazer parte. Professores que tiveram que se deslocar para outro município porque não tem como trabalhar 2 vínculos, né? E são bolsas, né? A questão salarial, que é outro eixo, né? A questão da valorização. Então, assim, são problemas enormes, mas eu concordo, né? Os professores têm resistência de participar dos conselhos, aquela coisa burocrática, porque tem toda uma tarefa já, cheios, enfim, são questões pertinentes que eu acho que esse momento é riquíssimo, né, nesse sentido. Muito obrigado pelo espaço. Temi levantou a mão para falar também. Não, praticamente eu já me encaixo na fala do professor, né, Lindoberto, por conta da minha experiência enquanto que me conselhos de educação, como é difícil articular nos municípios a participação dos conselheiros municipais de educação, principalmente na parte governamental. Mas é porque é voluntariado e etc. Mas se não for, imagina ter conselheiros recebendo, né? Imagina a questão de você, um conselho de educação, o quanto é importante normatizar as políticas públicas do seu município,
né? E às vezes é uma dificuldade grande mesmo, a gente vê aí, isso é em todo o estado, é em todo o país, né? Então, assim, essa questão da gestão democrática, como o professor falou, acabou de falar, é complicado, né? Valorizar, né, essa forma paritária nos conselhos escolares, então, fomentar essa participação é muito realmente complicado, mas é através dela, né, que feita de maneira consciente, e aí eu concordo plenamente com o que ele falou, né? E que justamente vive nessa questão, não existe na prática, né? Até mesmo a questão de Paulo Freire. As poucas escolas trabalham na concepção freiriana. Era isso que eu queria colocar. Mas agora já está aqui com o texto, vamos a ele, que senão chega 3h30 e não é feito o destaque. Isso, Temi. Obrigada. Então, gente, vamos começar a leitura, né, conjunta do texto do eixo 5, né? Lembrando que a gente vai lendo, e à medida que a gente for lendo, sugestões podem aparecer e a gente vai fazer da modificação no texto, tá certo? Que é questão de você quiser suprimir algum termo, quiser acrescentar alguma palavra, acreditar que está faltando algo que não foi discutido e que merece ser colocado, né, nesse texto. Aí vocês é só falar que aí a gente vai trabalhando em conjunto para concluir com a formatação do texto, tá certo? Eu vou começar a ler e depois a gente vai dividindo, e aí qualquer pessoa, quem quiser fazer a leitura, a gente vai passando, tá certo? Para mim dá para ler tranquilo, Veronice, a letra está ótima. Então, a gente tem aqui eixo 5, gestão democrática e financiamento da educação, participação, transparência e controle social. Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social e com gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira em geral, os dirigentes ou as dirigentes da educação, os estudantes e as estudantes, os profissionais e as profissionais da educação em particular, retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e a promoção de políticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, sexual e de... Passa, Veronice. Baixa, Veronice. Veronice? Oi. Baixa aí o texto. Eu estou baixando aqui, é porque não está indo. Peraí, deixa... Peraí. Agora foi. E de gênero, pessoal, que desculpa. marca a nossa... Conceição, desculpa, porque eu estou com 2 abertos e eu baixando em um e eu não estava indo. Desculpa, perdão. Pronto, certo, sem problema. De gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor da nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da transparência e do controle social das políticas, incluindo o financiamento da educação. Nesse parágrafo, vocês acham que tem alguma modificação a ser feita? Rosemary? Ô, Veronice, eu não sei se fica claro quando as pessoas colocam aí esse respeito que está anteriormente a cultural, se as pessoas pensam que estaria a questão do credo, a questão de você, né, poder, de alguma forma, opinar. Então, assim, eu não sei se esse cultural abrangeria justamente esse direito que nós temos, né, de a liberdade de expressão e tudo mais. Então, respeitadores da diversidade étnico-cultural, étnico-racial, cultural, sexual e de gênero. E a gente poderia acrescentar, eu não sei, vocês é quem vão dizer aí, se a gente poderia acrescentar a questão de credo, né, de concepção.
De crença religiosa? Ou partidária, sei lá. E aí, o que é que vocês acham, gente? Eu acho que cultural já engloba essa questão, Já até porque engloba. para não entrar Ok, muito no campo da religiosidade, até tá porque bom. fala na educação laica, né? Ok, tá bom, Isso. tá. Pode Então, continuar. podemos seguir. Baixa aí, Veronice. Alguém quer fazer a leitura desse próximo parágrafo? Pois não, Rita. Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e qualificada participação da sociedade no debate e na elaboração das propostas a serem implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua non nesse processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo controle social e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios estudantis, conselhos e colegiados da educação básica e superior devem ser reforçados e valorizados. A democracia na sociedade e nas instituições educacionais exige também respeito à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em seus processos autônomos de escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e nos efetivos canais de participação e controle social constituídos. Obrigada, Rita, pela leitura. E aí, gente, alguma modificação? Vocês concordam? Vocês querem acrescentar? Querem suprimir alguma palavra, algum item, botar uma vírgula, tirar a vírgula? Eu não sei se essa expressão em latim, né, daria compreensão ao que nós estamos propondo. Já que é um fórum educacional popular, eu acho que deveria ser retirado essa expressãozinha aqui, colocando uma expressão mais compreensiva, né? Todos conhecem o significado dessa palavra? Sem a qual. Sem a qual, imprescindível, essencial, né? Então, quando eu vi essa palavra, eu achei que poderia, de alguma forma, dar margem aí para as pessoas não compreenderem. Pronto. Concordo. Todos concordam, gente? Se alguém for contra, bota não, que é mais rápido. Ok. Pronto, então, já anota aí, Rosemary, essa substituição do termo. Realmente, a gente tem que pensar, já que é um fórum popular, a gente tem que pensar nessa clareza mesmo das palavras, né? Mais alguma sugestão? Só uma pergunta. Fora professores, tem pessoas da sociedade civil, associações participando? Isso. Tem? Tem. Sim, Lindoberto. Nós abrimos para professores, pais de alunos, pessoal de associações rurais. O convite foi feito e enviamos o link. Mas assim, eles estão participando de fato ou o convite foi feito? Essa aqui é uma diferença entre o convite e vocês estão participando, entendeu? Porque isso vai refletir em todo o processo. Porque, por exemplo, aí está dizendo que a escolha do gestor seja de autonomia da escola. A gente sabe que não é. Está no papel, mas na prática não é. Então, assim, eu quero saber se tem pais de alunos participando aqui, se tem, entendeu? Olha, o convite foi feito, inscrição já tem. Agora, eu não sei se alguém dessa sala vai de aluno. As vagas estavam abertas e eles fizeram inscrição. Agora, eu não tenho como saber se realmente tem algum pai. Olha, eu recebi, eu sou professor, vim receber esse convite antes de ontem. Então, assim, os pais, eles têm medo num momento como esse. Isso é natural. A escola ainda é vista como um lugar do saber. Então, muitos pais não sabem nem ler. Então, pensar da próxima vez uma coisa mais próxima. Muitos não sabem nem entrar pelo... É isso que eu questiono, entendeu? Porque senão fica uma coisa assim...
a prática não vai casar com a teoria. Entendeu? Porque senão a gente vai ficar enxugando gelo o tempo todo. Eu acho que esses momentos são essenciais para essas questões mais pontuais também, para a gente pensar na próxima vez em estratégias, né, de como essas pessoas realmente participem. Porque senão a gestão não será democrática, isso não vai ser concretizado nunca. É um pouco isso que eu sempre questiono, entendeu? Porque isso aqui todo mundo, todos nós sabemos disso. Agora, colocar em prática, então assim, a gente tem que ir mais a fundo, o buraco é mais embaixo, dizendo popular. Não é tão simples. Eu tenho participado de fóruns municipal de educação e o que muda depois do fórum, sinceramente, não muda nada. O papel aceita tudo. Mas na prática, quando você vai ver a efetividade, não muda. Então, essa questão, por exemplo, escolha autônoma, né, dos gestores. Eu vou ficar mesmo vendo depois, daqui a 5 anos, se essa gestão está sendo autônoma mesmo, foi uma indicação do prefeito, do vereador, enfim. E assim, Lindomberg, aqui a gente está com um texto, né, e esse texto é uma primeira conquista. Essas outras conquistas de como vai acontecer realmente essa eleição e a democracia nas escolas vai ser uma conquista mais micro, né? Isso aqui é um macro. A gente quer aprovar um texto para que a gente tenha como respaldo isso aí. Foi uma vontade nossa. A questão da logística, aí, se não for entregue o convite a tempo, ou até mesmo se o pai não tem essa habilidade, a gente pode lutar em outros momentos ali, mas o que a gente tem agora é esse texto, que vai ser a porta de entrada para que nós possamos construir esse processo de democratização das escolas ou até mesmo das políticas que existem em prol da educação pública. Faz toda a diferença na sociedade. Eu acho bem interessante a fala do professor, concordo plenamente. Eu sempre me coloco assim, por exemplo, nas reuniões, estou hoje como dirigente municipal, mas sou professor e tenho dois alunos, 2 filhos, no caso, né, na escola pública, na escola aqui no município de Santo André, e eu concordo plenamente, professor. Isso é bem interessante mesmo, que nós que somos pais também possamos levantar nossa bandeira e colaborar e cobrar dos gestores, enfim, de uma forma geral. Mas também me coloco também como pai também nesse momento aqui dessa discussão, tá ok? Patrícia havia levantado a mão, quer contribuir? Patrícia, pode falar, fica à vontade. Na realidade, nós estamos aqui na Secretaria da Educação, juntou, né, todos os eixos, e estou aqui com uma pessoa da sociedade, também um pai, que na hora ele também quis se pronunciar e falar algumas palavras. Edemir? Boa tarde a todos. Meu nome é Edemir, sou professor também, e com relação a essa autonomia de escolher dirigentes, e deixa meio que complexo no entendimento. No entendimento, eu acredito que tudo e menos. Achei muito interessante a fala do professor anterior sobre essas questões e gostaria que vocês tirassem essas dúvidas da gente com relação a esse tópico. Tá bom, obrigada. Pronto, essa questão da autonomia realmente ela é bem complexa, porque ela vai perpassar por diversos caminhos, né? O que a gente geralmente vê, principalmente nas escolas municipais, é que a gestão ela é muito mais indicação política do que escolha da comunidade escolar, não é verdade? E por que isso acontece? Será que isso é somente porque o prefeito ele quer assim para manter, digamos, aquela ideia do cabresto político? Ou será que nós também, enquanto comunidade escolar, também, né, acabamos aceitando, né, essa dinâmica, né, que é proposta? O governo do estado ele demorou um pouco também para fazer isso, né? E há uma resistência, sim, nas prefeituras, e eu acho que é de conhecimento de todos, né, com relação a isso, que e eu acredito que durante muito tempo, infelizmente, ainda existirá essa resistência, porque a gente sabe que entra nas questões voltadas para políticos partidárias, né?
porque muitas vezes esses cargos de gestão, eles são cargos de confiança, né, em que o prefeito, ele coloca aquelas pessoas que são indicadas pelos seus apadrinhamentos políticos, ou são seus próprios, ele é questão de apadrinhamento político mesmo, né, e que a gente acaba lidando. O que não impede também que nós possamos tornar essa gestão democrática, porque eu acho que a democracia, ela não necessariamente ela vai perpassar por a questão da escolha de quem vai estar gerindo ou não. Porque, por exemplo, o presidente que nós temos, ele foi eleito por uma parcela da comunidade, né, da nossa sociedade brasileira. Mas ele é presidente de todos nós. Então, nós também temos o dever e o direito de cobrar as políticas públicas que nós achamos que sejam necessárias. Então, do mesmo jeito na educação, nas nossas escolas, mesmo que o gestor ele não tenha sido escolhido pela comunidade escolar ou pela comunidade acadêmica, nós podemos também cobrar as melhorias na nossa escola, na nossa universidade, né? E não apenas ter aquele pensamento de que, eu não vou lá porque não vai adiantar, porque fulano é apadrinhado político de não sei quem, não vai resolver nada, não vai conseguir. Enquanto a gente ficar com esse pensamento de que a gente não vai conseguir, realmente nós não vamos conseguir. Mas nós podemos tornar essa gestão democrática a partir desse momento em que eu vou na escola e eu cobro a melhoria. Meu filho estuda naquela escola, eu não estou satisfeita com a forma como está sendo conduzido, eu vou lá e vou reclamar. Então, na medida em que eu vou lá na escola e vou reclamar, vou saber o que foi que aconteceu, vou saber, vou dialogar, eu estou fazendo uma gestão democrática, porque eu estou fazendo com que aquele diretor, ele me ouça. E caso ele não me ouça, a gente vai seguindo os degraus, né? O prefeito, o professor não me escutou, eu vou para a direção, não me escutou, então vamos lá para a Secretaria de Educação, não escutou, vamos lá para a prefeitura, até que a nossa voz ela seja ouvida. Isso também é gestão democrática, certo? Então, a gente não precisa pensar, seria ótimo se a gente pudesse escolher os dirigentes das nossas escolas, mas enquanto isso não é possível, a gente pode fazer essa luta, né, buscando essa democratização a partir dos meios que a gente tem. É aquela história, se a gente recebe só determinadas armas para lutar, então vamos lutar com as armas que nós temos. O que não pode é a gente ficar parado e simplesmente aceitar como se não pudesse fazer nada, porque se eu paro, aí é que nada vai ser feito, nada vai ser modificado, né? Assim penso eu. Não sei se deu para dar um entendimento assim com relação à opinião, né? Não, dúvidas ressarcidas, né? Obrigado. Certo, por nada. Então, podemos continuar com a leitura? Sim, acredito que sim. Pronto. Veronice, baixa aí mais o texto para a gente continuar. Acho que eu perdi a conexão um pouquinho. Pronto, baixa aí o texto que a gente vai ler o próximo parágrafo. Pode baixar, pronto. Alguém mais para ler o próximo parágrafo, por favor? Rita quer continuar? Pois não, Rita. É fundamental consolidar, né, portanto, a gestão democrática com o princípio basilar da educação nacional, sendo que no SNE, o Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais, distrital e municipais, os fóruns de educação com legitimidade social e gestão democrática, são fundamentais para a garantia das finalidades, diretrizes e estratégias comuns de educação de qualidade social que almejamos. Estes organismos precisam ser consolidados nos sistemas por lei, assegurando a necessária estabilidade, perenidade,
controle social e participação popular na definição dos rumos da política educacional em todos os níveis. Pode continuar? Pode, já que esse parágrafo é menor, vamos continuar, porque senão a gente não vai conseguir ler tudo. Ok. A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente das instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que garanta a participação de professores e professoras, de estudantes, de pais, mães ou responsáveis de funcionários ou funcionárias, bem como da comunidade educacional na discussão, na elaboração e na implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito sempre pela vontade soberana das comunidades, jamais por atalhos autoritários. A gestão democrática deve ser garantida em contraposição ao atual cenário de exacerbada desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, é preciso denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do governo federal, cujas ações políticas têm sido efetivadas em detrimento à construção histórica dos princípios de autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na gestão de instituições de ensino, especialmente nas universidades e institutos federais. Reafirmamos o princípio da autonomia universitária e a defesa da nomeação do ou da candidata ou do candidato mais votado. Pronto, esse ponto é bem interessante, né? Que leva a gente a pensar e a discutir. Pois não, Patrícia? Eu acho assim que, vendo os dois parágrafos, eu acho que esse quarto parágrafo ele é reintegrando o segundo parágrafo. Então, acho que ele deveria fazer um remanejamento no texto, na leitura do texto. Pronto, você propõe que a gente suba esse quarto parágrafo e que ele se transforme no terceiro. Isso, pela leitura, pelo entendimento, porque ele preenche o segundo parágrafo, ele é uma continuação do segundo parágrafo. E ele saciona todas as dúvidas do segundo. Vocês concordam? Que aí no segundo parágrafo a gente está trazendo justamente essa discussão relativo o respeito à comunidade escolar, a questão da autonomia da gestão, organização, né, dos canais de participação. E aí, nesse quarto parágrafo, justamente ele já vai levantar e trazer essa discussão referente à gestão democrática, explicando o que foi dito lá no segundo parágrafo. Patrícia, será que esse quarto parágrafo não estaria ampliando o terceiro? Ele está dando sequenciação ao pensamento, ampliando a ideia do terceiro? Isso, foi pela minha lógica aqui, quando eu... Ele seria uma continuidade Pode falar. Quando nós estamos produzindo um texto, primeiro a gente faz a introdução, que seria lembrando ou preparando o leitor para o que vai ser discutido com mais ênfase posteriormente. Então, eu acho que não deveria mudar o local do parágrafo, já que eles têm funções diferentes. O primeiro vai apresentar e o segundo iria desenvolver as ideias que foram apresentadas no terceiro. Pelo que eu entendi, o que ela está questionando seria, por exemplo, que esse parágrafo que começa com é fundamental consolidar, tal, que talvez ele estivesse deslocado aí e dando um corte na discussão que estava sendo feita no segundo e no quarto parágrafo. Isso mesmo, Conceição. Você...
Nós temos aí dentro do chat, Conceição, está vencendo, continuar da forma como está. Bem, muita coisinha. E do meu colo e mandando, eu não estava vendo. Eu olhei nesse negócio. Pronto, a maioria aqui no chat está... estão votando pela permanência, né, do texto da forma como está. Então, a gente vai seguindo a votação da maioria, né? Então, a gente deixa o texto permanece da forma como está, já que estamos na democracia. Mas obrigada, Patrícia, pela a sua colaboração. Vamos continuar, então, com a leitura. Reforçamos que a gestão democrática é um princípio a ser seguido para a educação básica e superior, pública e privada. Deve, portanto, ser capaz de envolver todos os sistemas e as instituições educacionais, perpassando os distintos níveis de ensino, as etapas e as modalidades educacionais. O nosso país, rico e desigual, para promover sua reconstrução e garantir o direito à educação democrática e inclusiva, não poderá prescindir ainda de um novo padrão vigoroso de financiamento para a educação, com a garantia de efetivo controle social. E se, assim, à medida que eu for lendo, se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, suprimir, vocês falam, senão eu vou ficar dando continuidade à leitura, porque se a gente for cada parágrafo parar, talvez a gente não consiga dar conta, tá certo? Então, eu vou continuando a leitura aos poucos, e à medida que vocês acharem que alguma coisa precisa ser modificada, acrescentada, aí vocês me falam, certo? Aí para, isso, Conceição. Vai lendo, vai lendo. E aí a gente vai mais rápido, vai conseguindo ser mais célere, né? Que tem muita coisa a ser discutida. Não esqueçam, se tiver alguma coisa a acrescentar, fale no chat ou levanta a mãozinha, eu já falo, que aí a gente lembra que podem acrescentar, tá? Então, continuando. A situação atual de desinvestimento, que aprofunda limites para a implementação de políticas setoriais garantidoras de direitos, tem como pedra angular a já referida Emenda Constitucional número 95, que impõe profundo limite à necessária ação do Estado no provimento de direitos. Esta alteração constitucional se soma a outras medidas nefastas de ortodoxia fiscal que comprometem decisivamente o financiamento da educação pública, da saúde pública e de outras políticas públicas direcionadas aos cidadãos. É fundamental, sem dúvida alguma, que a emenda constitucional do teto de gastos seja revogada, a bem da melhoria das condições de vida da população e da oferta de serviços públicos de qualidade. Só vai um pouquinho, Veronice, porque eu acho que tem uma parte ali que usa muito público. Volta ao parágrafo anterior. Aí na linha 1321, 1322, que começa o financiamento da educação pública, da saúde pública e de outras políticas públicas, tem muita repetição de público, já poderia ser o financiamento da educação, da saúde e de outras políticas públicas. Eu acho que só esse públicas, no final, ele já vai dar essa ideia de que a gente está falando da educação, saúde e de outras políticas públicas. Vocês concordam, gente, que a gente poderia suprimir esses dois termos iniciais, educação pública, saúde pública, a gente suprime esses dois públicas que fica com sentido. Pronto. Então, Rosemary já anota aí, suprimir essas duas públicas aí. Obrigada, gente. Então... Eu penso o seguinte, Conceição, a ênfase é exatamente na defesa da saúde e educação pública que querem desmontar, inclusive com essa PEC aí, 95. Eu acho que deve permanecer.
Mas é porque aqui dá uma questão, no meu entendimento, a gente tem uma repetição de educação pública, saúde pública, políticas Sim, mas públicas. o objetivo do texto é esse mesmo, é a luta pela defesa da educação pública, que querem que ela deixe de ser pública. Então, eu acho que deve permanecer, é uma ênfase mesmo nesse sentido. Bom, então aí o pessoal vai pensar que vamos votar, então, se a gente retira ou não os dois termos pública, depois de educação e de Porque, assim, saúde. não é uma questão de estética linguística, entendeu? Se fosse um texto, tudo bem, mas o objetivo é reafirmar, porque essa lei aí, 95, essa PEC aí, quer acabar com a educação pública. Aí, então, é um sentido de reafirmar mesmo, entendeu? Não é questão de estética linguística, de forma, não. É no sentido de permanecer mesmo pública. Eu acho que quiseram dar ênfase nesse sentido. Mas eu compreendi e compreendo as duas partes. E compreendo que a fala de Conceição é no sentido da repetição do termo pública, pública. Então, juntar tudo e colocar apenas um público, entendeu? Eu acho que eu Porque, no fim das assim, contas, continua a mesma ênfase que a gente está falando, tudo. que a saúde, a educação e as outras políticas também são públicas. São tudo públicas, né? É só a questão da palavra, da repetição da palavra pública várias vezes. Isso. Cizinho, pois não? Sem contar que nós somos professores que estamos trabalhando isso, então você deveria, eu acho que deveria tirar. Pronto. É o que a maioria está falando aqui no chat, todos a favor dessa retirada, então, e deixar só esse públicas no final. Pronto. Certo, gente? Então, obrigada pelas contribuições. Vamos seguir. Temístocles, o que você colocou aí no chat é para acrescentar essa parte ou é só discussão? Não. É porque como a discussão ela vai se acalorando, então, para evitar a questão de tomar mais tempo para a leitura, eu coloquei, né, que existe esse projeto de lei que, hoje em dia, no Brasil, mesmo sendo sinalizado no atual PNE, a escolha por diretor escolar não está regulamentada em lei federal. Por isso que prefeitos e governadores, eles não se sentem obrigados. Então, eu vou por indicação. Então, existe esse projeto de lei no Senado, tramitando, para tornar a escolha de gestores escolares por mérito, por escolha da comunidade. Né? Agora, isso aí é como o professor falou anteriormente, lá no início. Como todo mundo é muito ocupado, ninguém está lutando, ninguém tem tempo de ver isso aí, e o projeto está em tramitação, foi lá e está lá, engavetado, desde 2019, né? Mas, enfim, vamos à leitura. Pronto, mas aí é importante que conste no documento, porque já é algo mais que a gente tem também para reforçar. Só para dizer que existe esse projeto, isso. Entendeu? E essa dificuldade de muitas vezes não se entender porque é que não vive essa questão democrática, né? Não é porque agora, se existe, por exemplo, um vereador, um projeto de lei de um vereador no município que torne de forma, como é que se diz, obrigatória a escolha pela comunidade com critérios, então que bom que esse prefeito viu a concepção da democracia juntamente com esse vereador, enfim, então isso aí vai depender de cada um. Mas não tendo esse interesse no município, então eu vou seguir a lei, não me diz isso, então, né, vai fazer, né, ninguém vai estar interessado, né? Ok, muito bem. Continuando, então, a emenda constitucional número 95, também apelidada de PEC da morte, foi acompanhada de medidas igualmente nocivas para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e para a população mais vulnerável. Precisa, portanto, ser imediatamente revogada. A ela se seguiram outros ajustes neoliberais, como a chamada reforma trabalhista, um verdadeiro ataque ao direito do trabalho, desmontando a consolidação das leis do trabalho, CLT, e todo o arcabouço de proteção social que vigorava no Brasil há mais de 70 anos. Depois, o povo trabalhador foi novamente assaltado com a aprovação de uma cruel reforma da Previdência, que redundou na retirada de mais direitos, representando um sensível retrocesso civilizatório com repercussões desumanas no rebaixamento da renda da população, além da promoção das mais variadas formas de terceirização.
Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de Estado direcionadas à materialização do federalismo cooperativo em educação são constrangidas por outras políticas de ajustes, de privatização e de financiarização, com proposições relacionadas à desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O governo Bolsonaro encaminhou ainda 3 propostas de emenda à Constituição, PEC, as de número 186, convertida na emenda constitucional número 109, de 15 de março de 2021, 187 e 188, que promovem um grande ataque às políticas sociais estabelecidas na Constituição Brasileira de 1988, e em especial à saúde, à educação e à ciência e tecnologia. A PEC 186 propunha revogar todos os fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, que possui recursos específicos a serem aplicados na ciência e tecnologia. As PEC 187 e 188 propõe, dentre outras coisas, a redução dos salários dos servidores públicos de todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições ocorram na economia brasileira, e elas já se encontram presentes. Isso foi o que Temi já passou para a gente, né, na hora dos slides, ele trouxe essa discussão acerca da PEC, né, dessa emenda constitucional e dos retrocessos que a gente vem vivenciando. Pode continuar, Verônica. O pessoal não está acrescentando nenhuma parte do texto, nem no chat, nem levantando a mão, a gente vai continuando a leitura. Conceição, só a questão da PEC que foi aprovada ontem, já da emenda constitucional 32, que é da reforma administrativa. Aí você já quer acrescentar essa aí também? Eu não sei, aí eu como expositor, eu não coloquei aqui, porque o texto, como tudo acontece tão rapidamente, no sentido de tirar os direitos da gente, eu preparei o material, e esse material da CONAP foi feito sem ter ainda essa aprovação, mas ontem não foi aprovado. O próprio Heleno hoje falou que a PEC da reforma administrativa, ela já passou na comissão, já foi aceita na comissão especial da Câmara, que perde os direitos, né, de servidores e possibilidade de redução da carga horária e salário em 25%, né, o que o presidente está propondo, que a gente perca para reduzir carga horária e o salário em 25% quando não houver. Então, já foi aprovada ontem na comissão especial da Câmara, que chama-se a PEC da reforma administrativa. Só acrescentar, assim, aí o Rosemary vai e coloca, né? Você propõe, então, o acréscimo dessa PEC. Já que está falando de tantos casos assim, não sei se os demais iriam concordar, né? Aí todo mundo só levantar a mãozinha ou sim, pronto, rapidinho. Então, vamos ao regime de votação, se vocês concordam, né, de seguir a sugestão do professor Temi de acrescentar a PEC, né, ao texto. Então, quem concordar, colocar aí no chat sim, que aí a gente organiza o texto para acrescentar. Como ele falou, como está falando, né, das nossas derrocadas de direitos, acho que realmente, né, já torna o documento mais atualizado ainda, né? Isso. Conceição, tem Cizinho, ele está com a mão levantada. Eu não sei se esqueceu ou se ele quer falar alguma coisa. Ele esqueceu, acho que foi o que ele falou agora há pouco. Tá, ok, então. Temi, você colocou isso no chat, como é o nome dessa PEC, aí ou não? Coloquei não, mas eu coloco. Vou colocar. Por favor, aí a leitura continua, e a leitura continua. Tá, obrigada, viu? Por nada. Pronto, então foi aprovado pelos os presentes. Então, vamos seguir, enquanto Rosemary vai anotando aí, a gente vai seguindo. Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos de privatização e financiarização nos últimos tempos, ainda mais projetados e reforçados. O caminho expansionista, em termos de direito à educação,
Consolidado no instrumento de planejamento para o período 2014-2024, a Lei 13.005 de 2014, do Plano Nacional de Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatização de direitos sociais, freando a concessão do Fundo Público Brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é fundamental retomar uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do Fundef para o Fundeb, e no atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer ainda mais participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de ponderação para toda a educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, educandos da EJA e do campo, que compõem atualmente os 74 milhões público de 15 anos ou mais que não concluíram a educação básica. Por isso, é fundamental assegurar políticas públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir aos trabalhadores, trabalhadoras, jovens e adultos a educação integrada, na perspectiva da educação emancipatória e do trabalho não alienado, contribuindo para a ampliação de uma concepção de formação humana integral, articulando níveis de ensino da EJA com a educação profissional. Tudo ok até aí? Há que assegurar a oferta de educação integral, de tempo integral para crianças e adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção coletiva e democrática do conhecimento que contribua com o pleno desenvolvimento, para além do destaque da educação em tempo integral, faz-se necessário assegurar o efetivo acesso aos programas suplementares de transporte escolar, alimentação escolar, entre outros. A promulgação da Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, e a aprovação da Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, consolidam, respectivamente, o Fundeb no corpo permanente da Constituição e uma regulamentação que, com forte mobilização da sociedade, enfrentou as possibilidades de conveniamento e privatização na educação básica, a ampliação das possibilidades de remuneração de outros profissionais que não os estabelecidos no artigo 61 da LDB, bem como limitou uma política alargada de distribuição de recursos mediante avaliações por mérito e desempenho. Estas ações devem ser fortalecidas por meio de um novo padrão de financiamento de que é parte fundamental o Fundeb, o qual deve ser assegurado para promover políticas Aí é só Vai ler uma isso nota aqui, de Conceição? rodapé. Vai Não, ler pode passar aqui uma nota de rodapé explicando aquelas leis que tem lá, né? Públicas, deixa eu retomar aqui para não cortar o que estava falando. É parte fundamental o Fundeb, o qual deve ser assegurado para promover políticas públicas, valorizar os profissionais da educação, da escola pública e com gestão pública. De igual maneira, precisamos tornar o custo aluno-qualidade, CAC, realidade e referência de justiça federativa, que alia qualidade e financiamento. Portanto, precisamos avançar na expansão do financiamento público da educação básica e superior, e, neste sentido, perseguir e cumprir a meta de ampliação do investimento público em educação pública como proporção do Produto Interno Bruto, PIB, ou seja, retomar as condições para o crescimento econômico com justiça distributiva, o que pode fazer da riqueza nacional motor do desenvolvimento nacional a partir da sólida destinação de recursos em educação.
A aprovação da emenda número 108 abre uma agenda de disputas pela regulamentação do CAC em âmbito nacional, com participação dos movimentos sociais, atenção aos processos de regulamentação da repartição do ICMS nos estados, acompanhamento das leis estaduais, municipais e distrital de regulamentação dos CAC, de modo a garantir sua capacidade de atuação no controle social sobre os recursos. Nesse caso aí, Lindoberto, é diferente da escrita daquele texto anterior. Aí ele está ficando bem explícito as questões de pública que ele está trazendo, né? Então, nesse caso, é necessário que tenha realmente, que fale do dinheiro público na educação pública. Então, isso aí são questões diferenciadas. Retomar o processo de expansão e interiorização da educação superior com a criação e a consolidação de universidades e institutos federais públicos e com gestão pública e autônoma. É outro grande desafio nacional. A este grande desafio se soma o de assegurar a política nacional de assistência estudantil, democratizando o acesso ao ensino superior público, concebida como conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações voltadas a garantir o acesso, a permanência e a conclusão de cursos dos estudantes das instituições públicas, na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida. Ai, meu Deus. A gente fica lendo esse texto, fica achando que se tudo que a gente está lendo, está discutindo, fosse posto em prática, nossa educação ia para frente, realmente. Além disso, é urgente para a educação básica e superior, incluindo a educação profissional técnica e tecnológica, e também para a promoção da ciência, da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, que façamos cessar os efeitos do teto dos gastos, revogando a emenda constitucional número 5 e todas as medidas de ajuste fiscal, como a PEC 109 de 2021, que estabelece gatilhos fiscais a serem acionados quando a despesa obrigatória primária atingir 95%. E a Lei Complementar 178 de 2021, que instituiu o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, ou parar a tramitação das PEC 187 e 188, que fragilizam os serviços públicos e as políticas sociais. Este movimento é fundamental para a expansão do fundo público, que garantirá o direito à educação com qualidade e também para a promoção das necessárias políticas intersetoriais de desenvolvimento e educação, que envolvem diversas áreas como cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação. Então, a gente começa a perceber que o texto, né, ele trazia toda aquela discussão, né, já terminou pensando que tinha mais. A gente veio trazendo aquela discussão, apresentou toda a situação, né, que foi sendo desenvolvida, né, durante o processo, para que a gente contextualizasse a situação, para que aqui nesse parágrafo final fosse solicitado, na verdade, exigido que essas leis que estão tirando os direitos e que está fazendo com que a educação ela seja diminuída, eles sejam retirados. A gente tem aí no chat a proposta da professora Cida Silvestre de que a gente também acrescente aqui nesse texto a PEC 32, né, já que a gente está colocando aqui no texto, né, para que essas leis complementares, essas emendas constitucionais, elas sejam revogadas. Então, eu acredito que possa caber aí também a gente solicitar e mencionar aí também a PEC 32. Vocês concordam que a gente acrescente aqui também essa... Porque ela não foi aprovada ainda, ela vai para o Senado, entendeu? Vai passar ainda no Congresso, então assim, não colocar um documento que ainda não existe de fato.
Aí eu acho que não fica legal, entendeu? Porque ela passou agora na comissão, vai ainda para o plenário, depois é que vai para o Senado para poder ser sancionada pelo presidente. Aí sim vira lei, mas por enquanto está só um projeto. No entanto, a gente pode, então, colocar aqui no sentido dessa final, né, de parar a tramitação da PEC. Isso. Pronto, Isso aí é diferente. então, não revogar, mas parar a tramitação da PEC. Então, ela é incluída nessa segunda parte aqui, que fala da tramitação da PEC 187 e 188, e aí a gente já acrescenta também, então, a PEC 32. Perfeito. Perfeito. Concordam, gente? E veja como essa PEC tem tudo para ser aprovada, essa redução, porque nós temos municípios no Cariri que já reduziram, viu? Na Paraíba são 30 horas, mas tem município que paga em cima de 25. Agora, não reduz a carga horária na sala de aula. Reduziu de planejamento. Está entendendo que o professor acaba... Isso é grave. Já tem município aqui que faz isso aqui no Cariri. Sumé tentou fazer isso, mas a justiça mandou voltar. Mas Sumé começou a fazer isso um tempo, a justiça mandou voltar. Porque a gente, olha, se for 25, só vai trabalhar 17 horas na sala de aula, por exemplo. Que é proporcional, né? Mas tem município do Cariri já fazendo isso, viu? E aí, onde é interessante o professor ele ter o conhecimento dos seus direitos, né? E ter esse pensamento também, essa luta de classes, de se unir e ir em busca dos seus direitos, porque senão, realmente, os prefeitos, né? Vamos botar os prefeitos, vamos botar os governos, né? Que aí a gente pensa também a nível municipal, estadual e federal, né? Que todos estão aí também nesse meio também. Né? Eles vão aprovando e vão trabalhando dentro disso. Enquanto a gente estiver calado, os nossos direitos eles vão ser engolidos. Então, a gente tem que lutar, tem que ir atrás. Eu acredito muito nisso, né? Que a gente deve lutar em conjunto. Sozinho, a gente não consegue muito, né? Mas a gente precisa lutar em conjunto para conseguir vencer os desmandos e não sofrer as consequências, né? Que até hoje a gente ainda sofre, né? Quando a gente pensa que está tendo um ganho, aí a gente vai, de repente, leva uma rasteira, né? Infelizmente é assim que acontece. Então, gente, vocês acham que a gente acrescenta mais alguma coisa? Vocês acham que faltou falar em algo nesse texto que seria interessante que também fosse citado, que a gente também fizesse alguma solicitação? Deixo aberta aí a palavra para que vocês possam acrescentar e falar alguma coisa. Ô Conceição, em relação à EJA, porque você sabe que esse novo ensino médio, a EJA também vai ser atingida, né, pela questão dos eixos itinerários. E eu participei de uma reunião com eu esqueci o nome da professora, ela era responsável pelo ensino médio, mas a da EJA não estava, mas ela só adiantou que não sabe direito o que vai acontecer com a EJA, porque como encaixar esses eixos itinerários pelo conta do tempo. E a proposta seria como se fosse aquele antigo que recebia os vídeos, como é que chama? Aquele modelo lá de aula que tinha, eu esqueci agora. O telecurso, Isso. Porque eles não têm tempo. Você tem a carga horária, vamos dizer assim, normal, né, que vai aumentar a carga horária, e esses itinerários. Aí a EJA, como é que fica? Que geralmente é à noite, né? Aí uma possibilidade seria eles receberem como se fosse um antigo telecurso, assim, que garanta que a aula da EJA seja presencial. A gente está agora na remota, né? Como é que se diz? É um momento difícil, mas não é uma modalidade. A aula remota é um ensino emergencial, não é uma modalidade de ensino. E não há essa preocupação com a EJA. A gente sabe que a EJA é esquecida. A última da fila é a EJA. Eu trabalho na EJA há muito tempo, tenho um carinho muito grande pela EJA, e é um público muito esquecido. E aí esse documento não está claro. Ele fala, né, mas nessa questão do novo ensino médio não cita. O que vai acontecer com a EJA, né, a partir do próximo ano, com esses eixos itinerários? Talvez não tenha citado e não tenha falado, porque esse eixo especificamente ele está voltado muito para a questão da gestão e do financiamento da educação,
né? Então, a gente teria que pensar, então, de que forma a gente poderia encaixar. Talvez essa parte, assim, do que você está falando, ele se encaixe mais em outro eixo, que venha falar com relação a práticas, né? A questão mesmo da educação, de meios, de materiais. A gente aqui está falando muito baseado na questão da gestão e do financiamento, né? Que talvez, né, se a gente pudesse pensar em algo que se encaixasse no eixo a partir dessa temática. Pois não, Temi? Não, e assim, como é tudo imprevisível, né, e nós estamos nessa fase de não saber o que vai acontecer, como é a pergunta do professor, qualquer alteração da modalidade de ensino de qualquer segmento, ele tem que passar por lei. Por exemplo, agora o período de excepcionalidade, a Lei 14.040, os pareceres do Conselho Nacional é quem regulamentaram. Então, para colocar a questão desse ensino como eram os telecursos, também tem que ter alguma coisa aí que modifique, porque não está previsto em lei, para modificar a questão. Então, provavelmente, como aí existe essa proposta ela deve ter algum fundo legal que ainda não está em vigência, por isso que não agora ainda talvez não seja o momento ainda, ou nesse eixo de se colocar. Né? E por isso os fóruns de EJA estão aí trabalhando, discutindo, porque há uma proposta, como todo mundo sabe, né, do governo, até mesmo era o período de campanha desse governo, de que o ensino fosse realmente à distância, em todos os segmentos. Isso aí foi tudo. Então, com a pandemia e nessa excepcionalidade, todo mundo de maneira remota, talvez seja um viés que se queira, né, chegar aí, mas até então precisa estar em atento. E aí, os conselhos de educação nos seus municípios ficarem atentos a essas determinações do Conselho Nacional e aí do próprio MEC. Né? Eu acho que é isso, deve caminhar aí, por nesse caminho. Já que fala na questão, né, democrática aí, tem um sistema de ensino, como o Temi falou, justamente que os municípios, os estados têm autonomia para dar seus pareceres, organizando o seu currículo, sua forma de trabalho, de ensino, de acordo com a sua realidade. Eu acho que é isso que cabe também nesse eixo aí, seria isso. E as formações também, eu acho que as formações, preparando, até eu coloquei lá, que ainda as pessoas se devem preparar para essa questão, quando fala de eleição de diretor, que pode gerar outra política também dentro do território, né? Isso também é muito perigoso. Então, a partir de então, pode-se trabalhar os conselhos de educação escolar, enfim, para que eles também tenham um entendimento, na verdade, que aquela pessoa que possa assumir tal gestão, enfim, tenha também experiência e capacidade para assumir. Né? Então, assim, na verdade, é interessante que tenha a formação, a preparação, porque no momento ainda é perigoso também, pode gerar uma outra política dentro dos próprios territórios, como eu já disse, a questão de eleição de diretores, né, pessoal? Esse é meu ponto de vista, não sei. Né? Pois não, Fabiano? Boa tarde a todos. Só para fazer uma contribuição relacionada a essa questão de gestão democrática e de eleição de diretores. Tá? Como todos sabem, nós estamos no novo Fundeb. Né? O novo Fundeb ele foi aprovado depois de mais de uma década de lutas no parlamento, né, nos fóruns e nas discussões, e o novo Fundeb prevê, dentre as formas de financiamento, de ampliar de 10% o investimento público de educação, progressivamente até 22% a responsabilidade do governo federal em relação, né, ao próprio PIB e outras fontes de financiamento que compõem a cesta. Lembrar que esse ano alguns municípios já começaram a receber o VAT, né, que é o valor aluno tributo, né, tributos. E está previsto para 2022, 2023 receber o VAF, né? Outros 2,5%
onde os municípios, para receber, têm que se enquadrar em alguns critérios. Dentre eles, está o critério de gestão democrática, eleições diretas para gestores das escolas, a melhoria dos índices educacionais nas avaliações externas e no próprio INEP, e um conjunto de fatores para receber esse recurso extra. Essa questão do VAF, é preciso que os municípios também, já que nós estamos na conferência aqui, né, popular, comecem também a dar uma estudada, que ações podem começar o planejamento para que não cheguemos em 2023, né, todo mundo vai querer pleitear esse recurso, só que não vai estar pronto, né? E justamente essa questão da gestão democrática, um dos pré-requisitos é que o município apresente, né, uma política de gestão democrática mediante eleições para gestores de escolas públicas e ou estaduais. Nós sabemos que isso ainda é um tabu, devido à nossa história, né, à nossa formação administrativa, né, nas escalas, né, estadual, municipal e mesmo a federal, né? Então, isso ainda envolve muitos elementos culturais, muita resistência, porque é preciso reorganizar a estrutura administrativa e organizacional do município, né, para efetivar essa nomeação mediante eleição. Tendo em vista que hoje, praticamente, todos os municípios usam cargos comissionados, né? É um cargo em comissão. E continuaria sendo em comissão, agora mediante um processo democrático de escolha pela comunidade estabelecido critérios, né? Então, assim, só uma contribuição que realmente garantir a educação num estado de guerra. Nós estamos num estado de guerra, né, contra um vírus, né, e a educação foi muito afetada, né? A educação não adianta nós queremos, né, que uma família que tem um celular para 5 crianças, né, nós não temos como garantir esse acesso, né, dessa família, tá? E então, dentre estas situações, né, não há como negar que todos nós estamos afetados. Em especial, né, digamos assim, em destaque os professores, né, que estão trabalhando com 5, 6 plataformas, né, com várias plataformas e tentando, né, superar, né, essas dificuldades, né, muitas vezes sem os recursos tecnológicos suficientes, né, nem a família, nem os professores, gestores, né? Então, assim, é um momento muito delicado que muitas vezes nos deixa até sem rumo de como voltar. Nós estamos no momento sem encontrar um caminho para estabelecer uma possível normalidade. Eu vejo que essas reflexões elas são muito provocantes, né, nesse sentido. Mas minha contribuição era mais nesse sentido, que nós já temos praticamente umas condições, né, para que os municípios... Tem município ainda no país que não tem PCCR do magistério, né? Então, assim, para vocês verem quanto ainda é preciso, né,
muitos avanços, né? Nós estamos com um piso congelado, né? Dos profissionais da educação, tá? Nós estivemos numa reforma da Previdência, como parte dela, né? Onde a maioria dos professores Bom, gente, agradecer a contribuição do professor Fabiano, né? Acredito que é um professor que trouxe essa fala aqui para a gente. Só queria saber se o Iara ainda gostaria de falar, que ela levantou a mão, só para a gente encerrar aqui, que a gente está 4 minutos do encerramento da nossa sala. Acho que é o Iara o nome, não tenho certeza, que não? Então, gente, eu gostaria de saber, então, a partir do que a gente discutiu, do texto, as modificações que foram feitas, se todo mundo está de acordo com esse texto que a gente tem. Rosemary, você quer apresentar alguma coisa? Eu quero apenas que vocês, de alguma forma, me digam se foi isso mesmo que eu consegui perceber, né? Dentro do texto, nós temos algumas coisas que acrescentamos, suprimimos e trocamos. Concordam? Isso. Isso, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos no texto foi trocar a palavrinha, a expressãozinha no co, né? No cuo, né? Que eu não lembro mais, Sim, porque eu já substituí aqui e eu coloquei a palavra essencial. Então, ficou assim, em particular, os movimentos sociais é uma condição essencial neste processo. Isso, Todo mundo ótimo. concorda? Sim. Isso nós trocamos, aquela expressãozinha por essa expressão mais compreensível para toda pessoa que tivesse, de alguma forma, lendo o texto, tá? Outra modificação que nós tivemos, a gente suprimiu, né, a expressãozinha pública, depois da palavra educação, depois da saúde pública, e deixamos apenas a palavra públicas no final e de outras políticas públicas. Concordam? Isso. Financiamento da educação pública, da saúde pública e de outras políticas públicas. Aí retiramos as duas públicas anteriores e deixamos apenas a pública que estava após a palavra políticas. Concordam? Isso. Sim. E acrescentamos, né, aquele trechozinho, né, no parágrafo da página, da linha 1338 até 1352, né, apresentando aquela atualização da seguinte forma, né? As PEC 187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos salários dos servidores públicos de todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições ocorram na economia brasileira. E elas já se encontram presentes. Aí eu acrescentei, uma vez que a PEC 32, da reforma administrativa, que trata das possibilidades de redução de carga horária e salários em 25%, foi aprovada no contexto atual em uma das esferas dos trâmites legais, que nesse caso aí seria a comissão. Ficou legal aí o texto, gente? Ficou, gostei. Gostaram? E acrescentamos, né, a questão dessa mesma PEC no finalzinho do texto, acho que é no último parágrafo, se eu não me engano, é no último parágrafo, quando diz assim, né, o programa de acompanhamento e transferência fiscal, ou parar a tramitação das PEC. Aí eu coloquei em ordem 32 primeiro, 187 e 188. Pronto. Ok? Foi isso mesmo. Ok. Foi isso mesmo? Isso. Então, gente, está aprovado aí o texto. Né? Pelo menos o que nós conseguimos fazer aí, tá? Muito obrigada pela participação de todos. Eu acho que já concluímos. Isso. Então, agradeço a participação de todos, as contribuições,
ao professor Temístocles, Rosemary e todos os demais. Acho que talvez Veronice queira dar alguma palavra final, não sei, em nome do fórum. Eu só queria agradecer a participação de todos, né, de Temi, Conceição e Rosemary, que estiveram diretamente ligados à sala temática, e a todos que participaram também, e dizer que 16 horas iremos retomar a plenária, os 3 irão participar da sala e o restante vai acompanhar pelo YouTube. Então, temos apenas 9 minutos de intervalo e daqui a pouco a gente se encontra. Um abraço a todos e foi muito bom. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Até já. Tchau. Minha mulher, se és tu, me dá um ok.